Fala galera, já estamos ao vivo aqui no Facebook, live para vocês nessa terça-feira, às 20 horas em ponto, como nós estamos combinados aqui, é ou não é? Hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, minha parceira, amiga do BNI também. Vocês têm visto eu trazer muita gente do BNI aqui, porque são realmente pessoas que têm relevância, que são profissionais competentes e sérios naquilo que fazem, além de serem especialistas. E hoje a doutora Cláudia Regina, minha amiga agora, minha advogada criminalista, categoria bloqueada no BNI, advogada criminalista, olha aí. Prazerzão ter você aqui com a gente hoje, para falar de um tema muito polêmico, mas que eu tenho certeza também que vai ser de muita orientação para o público que vê, que tem acompanhado as nossas lives aqui toda terça-feira. Eu acho, primeiramente, boa noite, agradecer a tua presença aqui, agradecer você ter aceitado o nosso convite para trazer um tema tão impactante para a nossa sociedade, mas que também, com certeza, vai trazer muito esclarecimento. Obrigada, Lincoln. Em primeiro lugar, quero agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui nessa live hoje, agradecer as pessoas que estão assistindo lá conosco. Sim, esse tema é bem polêmico, é um tema que gera muita discussão no meio jurídico, mas que a gente vai tentar esclarecer todo mundo hoje. Então vamos lá, vou tirar a música aqui, para a gente se concentrar, porque na realidade, para a gente falar de atividades sexuais ou crimes sexuais contra crianças e adolescentes, há uma confusão na sociedade e muita gente acha que parte da pedofilia. Então eu queria começar dando uma explicação para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham aqui no canal, no YouTube e também no Facebook. O que é pedofilia, doutora, para esclarecer o nosso público? Então eu vou deixar todo mundo meio chateado, mas pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença, inclusive reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, em que um indivíduo sente atração, impulsão, desejo, para a gente falar de uma forma que todos possam entender, por crianças. Mas pedofilia não é crime. Muito bem, né? Infelizmente o assunto está na crista da onda atualmente, né? Recorre aí, é assunto recorrente em vários canais de comunicação, geralmente nas rádios, nos telejornais, nas revistas, telenovelas também. Porém, longe de ser uma novidade, né? Pedofilia existe há séculos e com a globalização está muito mais aparente. E eu li em algum lugar aqui no YouTube, em algum conteúdo importante, eu acho que foi no Globo, que só 10% daquilo que acontece nesse termo de crimes sexuais contra adolescentes, contra crianças em geral, é comunicado realmente, é passado às autoridades, né? Então somente 10%. Então imagine o quanto de coisa deve acontecer por aí, por esse Brasilzão afora, e por que, na visão da doutora, é somente 10% que é comunicado? Primeiro, porque as vítimas que são crianças normalmente não falam que estão sofrendo abuso, porque infelizmente esses abusos normalmente partem de pessoas muito próximas a elas. Pais, padrastos, pais biológicos, eu quero dizer, padrastos, babás, tios, pessoas muito próximas. Então as crianças, por medo, por receio, por vergonha, elas não falam aos seus pais que estão sofrendo abuso, com medo de represália, enfim. Normalmente essas crianças, quando estão sofrendo abuso, quando é um abuso sexual ou alguma coisa parecida, elas são ameaçadas de alguma maneira, psicologicamente, que as retraem a denunciar isso. E aí normalmente se demora a falar. E quando isso acontece, falam, infelizmente, a mãe, quando se trata do pai por uma relação familiar doente, porque quando acontece isso é uma relação familiar doente, ela demora a denunciar o companheiro, ela demora normalmente a acreditar no que a filha, normalmente menina, está falando, e aí isso atrasa, e não quer denunciar por medo, porque quer continuar com o agressor, uma série de coisas que impede. Uma represália. Sim, também, mas também às vezes por um amor doente pelo agressor, e aí por isso que as crianças às vezes não falam, porque se sentem culpadas.
Então, e aí elas não vão até uma delegacia especializada ou uma delegacia da sua região poder informar isso. Muito bem, nós estamos aqui hoje com a doutora Cláudia Regina, criminalista, advogada, especialista em causas aí criminais, e hoje o assunto é crimes contra a criança, contra a infância, contra a juventude. Já esclareceu para nós aqui no início o termo pedofilia, que muitas vezes se refere ao criminoso, ao abusador sexual, e que é completamente distinto disso. Depois, se você chegou agora e ainda não viu, pega o vídeo lá no começo. Mas quando é que termina a infância e começa a adolescência? Então, a infância vai até os 13 anos e a partir dos 14 anos ela já é considerada, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um adolescente. Mas todas elas estão protegidas por essa legislação especial que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o que acontece na situação de um abuso sexual? O ECA protege essas crianças. E aí se tipifica o crime, eventualmente, mesmo ver vídeos na internet, isso está descrito no artigo 240 do ECA, e aí o 241 fala de abuso, enfim, e assim ele vai elencando isso. Então, assim, a consequência dessa doença é tipificada crime, mas a pedofilia não é crime. Então, quando a gente vê na televisão, praticou crime de pedofilia, não existe isso. Né? E as pessoas, porque não conhecem a lei, não têm obrigação de conhecer. Que existe crime de abuso sexual. Ou crime de abuso sexual. Contra criança, contra adolescente, enfim, contra adulto. Uma violência sexual contra as crianças, ou então uma violência, não é só sexual o ato em si, carícia também é linkada nisso. Várias questões, conversas na internet de cunho sexual também pode ser. Veiculação de fotos pornográficas de crianças. Não só a veiculação, não. Normalmente tem uma denúncia e a polícia entra, descobre lá com o mandado que aquela pessoa está vendo fotos de cunho sexual, tem aquele monte de CD que a gente sempre vê quando tem várias prisões e mandados lá, também é tipificado crime. Mas o pedófilo em si não. Então, o que também as pessoas se retraem de denunciar é que normalmente o pedófilo não fica preso. Né? A não ser que por conta dessa doença dele, ele estuprou uma criança, que a gente viu muito recentemente aí um caso que foi de abrangência nacional lá no interior, que uma pessoa que estava numa festa, parente mesmo dessa menininha, estuprou ela numa festa da escola, escondeu o corpo, aí já é homicídio. E aí entra no Código Penal, e aí, por causa da pedofilia, ele cometeu aquele abuso e que resultou na morte da criança. Então todo mundo fala, é um pedófilo. Sim, ele é um pedófilo, mas ele não vai ficar preso porque ele é um pedófilo, mas sim porque ele matou a criança. Entendeu? Então, assim, o pedófilo mesmo não fica preso. Ele pode ser tratado, porque aí vai se alegar que ele é inimputável. Inimputável você não é condenado, não tem pena, né? Você vai ser tratado no hospital, vai ser determinado algumas medidas de segurança para ele. Agora é uma pergunta minha, né, pessoal. Quando acontece esse tipo de crime, e aí a gente tipifica erroneamente como pedófilo, o doutor já explicou e muito bem aqui, né? Cultura, o nosso canal aqui tem esse objetivo, trazer para vocês o conhecimento, esclarecimento das coisas e fazer com que você também, através desse conteúdo, não saia falando bobagens por aí, passe vergonha por não ter o conhecimento legal para falar das coisas, não é, doutora? Mas uma pergunta que eu faço assim, quando acontece esse tipo de crime, que está tipificado mesmo ali o abuso sexual, por que há tanta repulsa da sociedade em relação ao pedófilo, como a doutora falou, que não é o pedófilo em si, mas ao indivíduo que cometeu um ato libidinoso contra uma criança, um adolescente? Por que há tanta repulsa dentro da nossa sociedade? Como explica isso do ponto de vista jurídico? Eu vou falar pessoalmente, porque eu estou vendo uma situação de uma acusação de pedofilia, enfim, no escritório. Primeiro, porque é chocante, porque são crianças. Né? Então, não quer dizer que matar uma criança de outra maneira ou seja menos chocante, mas tudo que se envolve crianças já é chocante naturalmente. Sim. As pessoas não têm esse esclarecimento que a pessoa é doente, que aquilo ensejou, que ele tivesse essa finalidade de abusar e tudo mais. Então, obviamente, o crime que ele comete causa repulso para todos, até para todos os investigadores, para nós como profissionais. Eu, particularmente, agora falando por mim, por questões pessoais minhas, não defendo um pedófilo. Ponto.
pessoal, mas tem muitos colegas meus que defendem sim, e que isso por quê? Porque a gente tem lá no Código Penal... Até usando a presunção de inocência, né? E direito de resposta e tal, mas assim, do devido processo legal. Mas o problema é, a gente não consegue ver um pedófilo como um doente. Essa é a realidade, né? A gente não consegue. Existem pedófilos que não abusaram sexualmente, mas se a gente vê lá na televisão que eles foram presos com fotos, com isso, com aquilo, a gente vai ficar bravo. A sociedade já julga, julga, já condena, mas não consegue entender por quê. Porque não é só no Brasil, mas talvez no mundo e tal, não tem esse esclarecimento do que se trata a pedofilia. Ela pode ser tratada, ela tem que ser tratada. A função é essa, é quando se detectar uma pessoa que sofre de pedofilia, porque tem pessoas que são pedófilas, mas ninguém sabe. Porque ela sabe se conter, ou teoricamente pode estar sendo tratada para isso, para se conter, e ela nunca vai cometer um abuso sexual, por exemplo. E aí quando você vai conversar, que é muito raro, óbvio, ninguém vai falar que eu sou um pedófilo, mas eu trato uma doença que é a pedofilia. Perfeito. E nesse caso, então, o que seria abuso sexual? O abuso sexual não necessariamente está vinculado com a pedofilia, mas falando no que a gente está conversando no nosso assunto hoje a conjunção carnal com uma criança, carícia numa criança, qualquer coisa que envolva as partes íntimas ou de uma parte ou de outra. Se a criança é obrigada a ter, como eu vou explicar de uma forma que não seja tão agressiva, mas não tem outra forma. Se ela é obrigada, por exemplo, a acariciar os órgãos genitais do agressor, isso sim é um abuso sexual. Perfeito. E é possível orientar uma criança sobre o que seria abuso sexual? Como é que um pai e uma mãe que está nos assistindo agora, que tem filhos pré-adolescentes ou adolescentes, crianças de modo geral, que não tem o hábito de falar em casa sobre relações sexuais ou sobre vida sexual, ainda tem algum tipo de bloqueio em relação a esse tema, por mais que hoje em dia a internet está aí e nós temos que entender que essa garotada sabe mais do que a gente muitas vezes a respeito desses temas, e é um erro, na minha opinião, dos pais não sentarem com seus filhos para conversar. Mas eu pergunto novamente, doutor, é possível orientar uma criança sobre o que é abuso sexual, para que, se acontecer algo, óbvio que o pai e a mãe não estão 24 horas com essa criança, se a criança está na escola, ou está no condomínio, ou está na casa do amigo, enfim, como abordar esse tema com o seu filho, como orientá-lo de maneira a, se acontecer, ele poder vir trazer de volta uma devolutiva para o pai e para a mãe tomarem alguma atitude em relação ao feito. Eu sou mãe de adolescente, você também é pai, mas isso pode começar desde a primeira infância, né? Tem gente que fala, como você é exagerada. Não é exagero. Olha, não fale com estranhos, não senta no colo de ninguém. De uma maneira, com uma criancinha pequena, você não vai falar abertamente, mas você fala, não senta no colo se não for da mamãe e do papai. Quando a criança vai crescendo, você vai falar, olha, se te oferecerem alguma coisa, não aceite. Se te chamarem algum estranho, vem aqui com o tio, não vá. Só que aí a gente vai partir para os adolescentes, porque hoje existe uma situação muito complexa com os adolescentes. Eles têm acesso ao celular, eles têm acesso ao WhatsApp, ao Facebook, à internet fácil, e obviamente eles estão naquela flor da adolescência de querer descobrir a sexualidade deles. E aí que é o grande problema. Então a gente fiscalizar nossos filhos, sim, olhar onde estão, que página estão acessando. Eu queria entrar, vou complementar, aí a doutora continua assim, eu queria entrar nesse ponto, porque eu tenho também, como a doutora falou, filhos adolescentes, a doutora também tem, e eu tenho filho de 9 anos, tenho filho de 12, de 14 anos, tenho filho de 20 anos já. Tem filhos. Mas tem uma ONG. Tem filhos. Mas quais são as atitudes que um pai e uma mãe pode fazer? Porque hoje em dia fala-se muito em invasão de privacidade. E eu fico pé da vida quando falo em invasão de privacidade dentro de casa, em se tratando do seu filho, do meu filho. Tá? O filho que se tranca no quarto e passa muitas horas dentro do quarto trancado. O filho que não deixa pai e mãe pegar o celular, tem senha no celular. O filho ou a filha que não deixa o laptop, o seu dando sopa pela casa, enfim, andam sempre escondendo os seus itens de navegação digital. Enfim, como é que o pai e a mãe
que está vivendo isso, que está nos assistindo agora. Afinal de contas, eu tenho um monte de pai e mãe que nos acompanha aqui e muitas vezes não sabe o que fazer. Está levando o filho num acompanhamento psicológico, fazendo terapia, enfim, mas não sabe realmente como agir com esse filho, com essa filha dentro de casa a respeito desses mecanismos, dessas ferramentas que estão à mão dos nossos filhos hoje e que a gente fica cerceado do direito de mexer em tudo, de fiscalizar tudo. Eu não acredito em cerceamento nenhum, todo mundo tenta, fala, mas nós somos pais e somos responsáveis legais pelos nossos filhos. E se alguma coisa acontecer e se perceber numa investigação que nós fomos omissos, a gente pode ser responsabilizado. Então, assim, eu sou contra a gente retrair ou reprimir as crianças, os adolescentes e tudo mais. Mas nós temos, por isso que eu falo, começa na primeira infância, na confiança e tudo mais, de se falando, Sim. de se colocar regras e limites. Olha, não temos senha, não precisamos bloquear o celular. Porque quando você vê esses indícios de criança trancada muito tempo no quarto, com porta trancada, ou com senha no WhatsApp, não tem no celular, mas tem no WhatsApp, você já tem que ficar atento porque tem alguma coisa. Mesmo que não tenha nada, tá namorando, não quer contar, mas a gente já tem que ficar atento porque muitas situações de meninas que fogem de casa com pessoas que pais não conhecem, aconteceu aqui em Guarulhos com uma pessoa muito conhecida, sim, num colégio que todo mundo aqui conhece, o pai que cuidava dela, e nós hoje trabalhamos, a gente delega um pouco, ele se sentiu culpado porque não percebeu que a filha estava conversando com alguém. E aí todo mundo, você... Não, ela saiu de livre, espontânea vontade, porque foi numa conversa de WhatsApp, ela, né, essas meninas, os meninos também, eles têm essa necessidade de autoestima, de ser querido. Eles querem ganhar o mundo, né? Eles querem... E aí vem um homem que tem outras intenções, que é um pedófilo, que tá vendo uma menina que começou a conversar e aceitou a conversa dele, acontece isso. E assim, é tão impressionante que entra na mente dessas meninas, dos nossos adolescentes. E aí existem, a gente vai achar menina morta por aí, a gente vê meninas sendo estupradas todo dia. E eu vou te falar uma coisa, é todo dia. E a doutora tem experiência, porque lida com o crime, lida com essas questões diariamente, e por isso que eu te trouxe aqui, né? Alguém pode estar chegando agora achando que ela é psicóloga, mas não. Ela é advogada criminalista, que trata com questões das mais diversas na área do crime, mas também na área que a gente vem trazendo aqui hoje como tema do nosso bate-papo, do Conta pro Crispim, que é crime sexual contra criança ou adolescente. E aí, doutora, eu pergunto para ti o seguinte, em uma situação de violência sexual intrafamiliar, quem que deve sair de casa? A criança ou o abusador? Vou falar um caso que Caso constatado, né? Vou te falar uma situação que eu tive há muitos anos atrás, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de formada. Aconteceu uma situação em que o pai biológico abusava das duas filhas. Uma tinha 9 anos, a outra tinha 7 anos. Isso durante um ano e a mãe nunca percebeu. Então ela saía para trabalhar pela manhã, ele ficava com as crianças um horário até colocar no colégio e ele abusava sexualmente com conjunção carnal das meninas, principalmente da mais velha, durante um ano. Triste. A mãe foi vendo que elas tinham mudado o comportamento, mas, como eu falei lá no começo, quando se trata de alguém próximo, você nunca quer acreditar. Levou as meninas para uma psicóloga, a psicóloga dando todos os indícios, porque tem a lei lá que sigilo e tudo mais, chamou a mãe e falou, se você não tomar providência, eu vou tomar. Mesmo assim, ela não acreditou, e aí depois de 2 dias, alguns dias depois que a psicóloga falou, ela tentou dar um flagrante, e ela deu. Ela saiu para trabalhar, não foi, voltou. Fiquei até arrepiado. Isso eu tenho, eu vou falar o final do que você está me perguntando. Ela voltou, quando ela chegou, ela pegou as 2 meninas no quarto. Ele abusava de uma, deixava a outra vendo, a menor. Porque a maiorzinha era mocinha, essas meninas são mocinhas, né, novas. Ele abusava da menina, ela pegou literalmente. Então assim, ela tinha acabado de sair de um câncer. E como o pai fazia as meninas não contarem? Ele falava que se elas contassem para a mãe delas ia morrer. O pai. Eu li sobre isso também, que normalmente o abusador, ele coloca psicologicamente essa responsabilidade sobre a vítima. Exatamente. Isso em qualquer situação, estupro e uma série de coisas. Então, conclusão, ela imediatamente, imagina como deve ter sido, foi uma confusão, mas no mesmo dia ela ligou no trabalho dela e a gente foi acionado, nós fomos para a delegacia da mulher com as meninas
imediatamente. A gente foi na DDM. Por que a DDM? Porque elas têm um corpo lá pronto. DDM é Delegacia da Mulher, tá? Defesa da Mulher, perto da região dela. Porque lá ela já tem psicólogas para atender, a delegada normalmente já está apta para essas situações, vai saber conversar com as meninas, porque a palavra das meninas é importante, não é a mãe acusar o pai, que isso fique muito claro. Tá. Ela é a responsável. Mas a criança vai sempre ser ouvida na presença do responsável. Normalmente, primeiro se ouve na presença da mãe, e aí se verifica, eu vou depois chegar num outro caso que eu estou vivendo recente também, e aí se verifica a veracidade, e aí percebe-se como vai ser a reação da mãe e tudo mais ante essa situação. Perfeito. E imediatamente eles pedem um ofício, as crianças são levadas normalmente ao Pérola Byton, quando aqui no estado de São Paulo, que é um hospital especializado. Lá as crianças passam por exames ginecológicos, tomam remédios para DST, doenças sexualmente transmissíveis, tomam o pílula no dia seguinte, etc. E aí mandam esses exames para uma perícia técnica, voltam, e aí dependendo da situação se pede uma medida protetiva. Aí a delegada do caso, que instaurou o inquérito, pede ou não uma medida protetiva explicando a gravidade, que é o pai que é o agressor, ele não pode ficar lá. E aí normalmente se o pai sai do convívio familiar, ou o agressor, se é próximo, sai do convívio familiar, e para que a criança não perca ainda mais que a sua referência, que é a sua casa. É a sua casa. Entendeu? Perfeito. Doutora, eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é delicado falar, principalmente numa rede social, sobre crimes de cunho sexual contra criança, contra adolescente. O nosso objetivo hoje aqui não é polemizar, e sim informar você, meu amigo, minha amiga, você que está nos vendo aqui no Facebook, está nos dando a honra da tua participação aí. Eu sei que alguns chegam, outros saem, mas esse vídeo será colocado aí, está sendo feito ao vivo agora, mas será colocado no ar aí, vai ficar na minha página no Facebook. E se você tem hoje algum caso na sua família, se você conhece alguém, se você está vivendo uma situação como essa que nós estamos conversando aqui com a doutora Cláudia, que você compartilhe esse vídeo, que você possa curtir esse conteúdo e levar adiante esse tema, porque, como eu disse, não é o nosso interesse polemizar, e sim informar você, papai, você, mamãe, você que está nos vendo aqui e que possa estar vivendo, ou já viveu, ou conhece alguém que está vivendo uma situação semelhante a essa. E a gente vai falar já já sobre o que ser feito a respeito, como procurar as autoridades, como procurar um advogado, enfim. Mas daqui a pouquinho. Como agir com uma criança ou com um adolescente quando eles contam que foram abusados? Porque é um trauma. E é difícil que esse adolescente ou essa criança se abra com o pai ou com a mãe ou com alguém a respeito daquele sofrimento. Como que nós devemos agir como pais e mães quando a gente recebe essa notícia? Essa triste notícia. A primeira coisa que você acabou de falar é acolher essa criança, porque ela já está falando numa situação que ela está vivendo de trauma, é uma tragédia para ela aquilo. Então é acolher essa criança, deixar ela muito segura de que não vai acontecer nada com ela, não vai acontecer nada com os pais, que ela vai ser cuidada, que se ela quiser não, né? Que a denúncia não vai trazer nenhum problema para ela e nem para ninguém. E manter o sigilo normalmente, porque elas se sentem envergonhadas dessa situação. Então, por isso que é muito sigiloso. Não pode ser alguma julgar a criança? Sobre não pode, é acolher. É o que a gente está falando sobre a pedofilia aqui, o que eu quero deixar claro é que a gente precisa acolher as crianças, os pais, porque para os pais também é uma tragédia, né? Eles se sentem sentimento de culpa, sim, por não terem cuidado, e não é isso, né? Ninguém é culpado de um abuso sexual por um pedófilo ou por uma outra pessoa qualquer. Perfeito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acolher. Muito bem. Por que as crianças não contam quando elas estão sofrendo algum tipo de abuso? Por medo, por vergonha, por ameaças. Então ela não conta quando se trata de abuso sexual, consumado e tudo mais, ou não necessariamente com a conjunção carnal, mas que tem, porque ela tem medo, né? Quando é por padrasto tem medo de que a mãe não vai acreditar e que a mãe a culpe. Então a situação familiar é muito importante, né? E normalmente quando acontece isso, infelizmente, ela tem medo, porque a mãe tende a acreditar num novo marido e tudo mais. Quando é o pai biológico, a mãe se assusta mais, porque é o pai, a criança não vai, teoricamente, acusar. Para a gente fechar essa parte aqui, então, como agir diante de um possível abusador?
Então a primeira coisa é escutar a criança. Quando ela te conta que está acontecendo isso, escutar e levá-la imediatamente para uma delegacia. Eu sempre indico uma delegacia especializada, que é a Delegacia da Mulher, não que os outros não estejam competentes para isso são. Se não tiver na sua região, vai em qualquer delegacia. Perfeito. E explique a quem vai te atender, o investigador ou o delegado, o que a criança relatou, para que você não faça juízo de valor, o que a criança relatou, e aí ele vai ouvir essa criança junto com a mãe, normalmente, a primeira vez, porque a gente não pode sair acusando, às vezes não, né, acontece. Tem que ser averiguado, né? Criança também fantasia, independente da situação, se tem uma situação de conflito familiar, de pais separados, é muito complicado isso, porque a criança pode ter uma alienação parental, né, e aí querer acusar o pai, punir, alguma coisa assim. Então é uma cautela ainda maior para um delegado, para um investigador ter isso, né, assimilar isso, e ele vai fazer o que tem que fazer, vai mandar primeiro para saber se aconteceu, se teve uma conjunção, se não teve, qual foi a extensão desse abuso. E aí quando voltar, as partes vão ser ouvidas, porque se não é flagrante, se não teve flagrante, aí vai ser um inquérito instaurado. Então aí primeiro a mãe é ouvida de novo, junto com a criança, depois a criança é ouvida pelo delegado, a mãe ratifica isso. Aí se intima o possível, né, averiguado que está sendo acusado dessa agressão e tudo mais, e aí em diante a delegada relata, vai para o Ministério Público e ele vai instaurar uma série de coisas para se cumprir. Muito bem. É importante a gente também salientar aqui que nós vivemos numa sociedade, dentro da sociedade que nós vivemos existem leis, e leis estão aí para ser respeitadas, para serem cumpridas, né, para serem observadas por aqueles que vivem em sociedade, principalmente nós que pertencemos a essa sociedade civil e que somos cidadãos de bem. Então eu sei que por mais que a gente queira ficar aborrecido, que a gente queira fazer justiça com as próprias mãos, que a gente queira agir contra o agressor, assim, como eu poderia colocar aqui, perdendo os sentidos mesmo do que é certo, do que é errado, e vou usar essa expressão forte, queremos até matar, né, esse agressor, nós devemos confiar na justiça. Principalmente confiar na justiça, principalmente confiar naqueles que operam a justiça na forma da lei. Sejam as autoridades policiais competentes, sejam os advogados que estão atuando de um lado ou de outro, enfim, que você possa ter esse discernimento para que você não arrume uma complicação para a sua vida. Porque se você agir no emocional, se você agir querendo propagar a justiça com as próprias mãos, com certeza você vai se prejudicar e vai pagar um preço alto, talvez até com relação à sua liberdade, se você, porventura, querer resolver um crime cometendo outro crime. E não só isso, né? A gente tem que entender que a gente tem uma mídia sensacionalista, infelizmente, que pré-julga antes de se verificar qual é o fato real. Por isso que hoje os delegados estão tomando muito cuidado, porque são situações que causam comoção pública, então eles dão sigilo nesses casos, para que não se tenha juízo de valor. Porque sim, nós vamos julgar, eu julgo também às vezes, mesmo sendo advogado, enfim. Tudo que se envolve criança... Principalmente quando vai para a televisão. Não, normalmente esses casos acabam indo para a televisão. Então, assim, se tem sigilo nisso para que as investigações sejam feitas e aí sim sejam culpados ou não, porque já existiram casos que a mídia extrapolou e no fim da história era um inocente, só que a imagem daquela pessoa está denegrida para sempre. Escolas já fecharam, pessoas já tiraram a vida por conta disso e quando vai se ver, ao final, a pessoa é inocente. Então, por isso que existe o direito, o advogado criminalista está aqui para isso. Eu, particularmente, não defendo o pedófilo, mas eu defendo os meus colegas criminalistas que usam a lei para que ela seja aplicada. Se for determinado que ele é um pedófilo, que é uma doença, ele vai pedir a medida cabível, a medida de segurança, cabível ao cliente dele. Se o juiz vai dar ou não, vão ter outras coisas que agravaram essa situação, ok, vai ser aplicado e vai se tomar toda a proporção necessária. Mas não, eu não quero que todo mundo faça, todo mundo fala, você depende do pedófilo, não. Os advogados criminalistas estão aqui para fazer a lei ser aplicada de forma adequada, porque a nossa Constituição determina isso. A lei é para todos, né? Bom, eu falei aqui com a doutora Cláudia Regina sobre um tema polêmico, que é crimes de cunho sexual contra a criança e o adolescente,
Mas eu não quero ficar somente nesse contexto, quero levar a nossa conversa para um outro lado também, para a gente saber um pouquinho mais sobre a pessoa da doutora Cláudia, saber o porquê que ela escolheu ser advogada, saber o porquê que você hoje defende o direito na área criminal, enfim, saber um pouquinho mais de ti. Né? Eu sei que você milita em Guarulhos, é residente e tem escritório em Guarulhos, mas eu sei que tem mais coisas aqui para a gente saber a seu respeito. E no finalzinho a gente vai fazer um ping-pong aqui com a nossa amiga Cláudia Regina. Lembrando a você, para a gente encerrar essa parte da nossa entrevista, que se você conhecer ou se você estiver na família, se estiver acontecendo com alguém, Disque 100. Tá? É um telefone aí que você tem para denunciar e para ser ouvido de maneira anônima, tá certo? Você pode discar o número 100 e ir lá relatar um crime ou a investigação de um crime que esteja acontecendo, enfim. Você não vai ser identificado, né? É um telefone que está disponível à população, Disque 100, para você denunciar crimes de cunho sexual, enfim, de maneira anônima, tá certo? Bom, mora em Guarulhos, é empresária, advogada, é mãe, enfim, milita na carreira de advogado como criminalista. O que te levou a ser advogada? Quanto tempo você atua nessa atividade? Enfim, conta um pouquinho pra gente da sua vida, doutora Cláudia. Eu sou advogada há 23 anos, ainda estou velha. 23? Eu me formei em 1997 e passei na ordem em 1997, na primeira vez que eu Primeira chamada. E eu quis ser advogada porque eu amo exatamente isso, eu amo essa discussão que se tem em torno de pessoas, em se defender pessoas, em fazer que a justiça seja aplicada da maneira correta, né? E eu escolhi o criminal exatamente porque eu acho que pode existir isso no direito criminal. Eu fiz minha prova da ordem na parte escrita no criminal, eu passei. Eu não advoguei imediatamente no criminal, eu fiquei no escritório durante 4 anos, onde eu aprendi tudo, porque eu não pude fazer estágio, uma série de coisas, e aí eu trabalhei no escritório trabalhista, que me ajudou muito. E aí, enfim, eu fui montar meu escritório mesmo sozinho em 2001, e aí já fui direto para o criminal, e quando você faz as coisas direito, você é contratado em qualquer situação, principalmente no direito criminal, onde a confiança, onde o seu caráter, os seus valores são muito testados, né, porque é o que a gente vê por aí hoje, e eu sempre tive isso. Né? Eu sei que você tem um sonho, sei que você tem um projeto em relação à tua atuação na área do direito, e eu acho que isso que nos aproxima, porque eu também sou um sonhador e sou uma pessoa muito criticada às vezes por isso, porque eu creio que se eu posso sonhar, eu também posso realizar. E um dia você me falou numa conversa nossa que você queria ser o primeiro escritório conceituado em advocacia ou de advogadas negras na cidade de Guarulhos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ideal, sobre esse sonho, enfim, se você está trabalhando veementemente nisso e o porquê. Eu advoguei muito tempo, eu militei muito tempo lá em São Paulo, na subseção de Santana, e quando eu mudei para Guarulhos, depois de algum tempo eu trouxe para cá, né, para a subseção de Guarulhos, que é a minha subseção que eu amo. Eu atuo lá na OAB de Guarulhos, na Comissão da Mulher Advogada, e o que eu percebo no direito criminal e no direito são que existem poucas mulheres, né, ainda é um mundo meio machista, e não estou fazendo apologia ao feminismo, ao contrário. E mulheres negras menos ainda. Mas nós já temos casos de juízas negras no Brasil. Ainda, uma na Bahia, que é famosa até. Ela é famosa, e tem outras, né, que estão se destacando hoje, mas no total são 2%, 3% que ainda estão nesses cargos elevados. E aí, no direito também, existem poucas mulheres e mulheres negras. Então, e ainda essas mulheres negras e as poucas que têm ainda sofrem muito preconceito, e muitas se escondem, né? Elas se trancam porque acham que a sua autoestima ainda não está lá pronta para ser uma advogada sucesso, e eu amo o que eu faço. Então,
Eu brinco que onde eu chego eu gosto de ganhar, não gosto de perder. E eu quero que isso se torne uma realidade aqui em Guarulhos, que se torne uma realidade em São Paulo. E eu tenho uma premissa minha, e agora a gente está reestruturando o escritório porque eu vou voltar a fazer direito criminal e não vou deixar de atender meus clientes, porque a gente está formando um time. E eu quero ser referência de advogada negra em Guarulhos para que outras mulheres, outras advogadas aqui em Guarulhos e em São Paulo possam se espelhar em nós, em mim, na minha assistente, na Ana, que está aqui também. Daqui a pouquinho a gente mostra a Ana. Daqui a pouco mostra a absoluta. E aí a gente quer que elas se espelhem em nós para que elas possam ser melhor que nós. Eu ensino a Ana a ser muito melhor, sem perder a representatividade. Eu hoje tive um bate-papo rápido no meu escritório com o Udo, né, Dr. Udo, amigo da gente também, e eu falava exatamente sobre isso para ele. Né? A gente tem mais de 20 anos de profissão, tem a obrigação de passar um legado, né, que é ensinar aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos todos para as pessoas que vão nos... não substituir, mas que vão fazer a sucessão, que vão suceder, porque nós não somos eternos, não vamos ficar aqui para sempre, não queremos trabalhar para sempre também, mas a gente quer passar adiante conhecimento. E eu vejo muita seriedade nisso que você fala, e eu nem sei se eu posso te perguntar, mas eu vou perguntar assim mesmo, nós já estamos caminhando para o final, aqui temos poucos minutos. Você já sofreu algum tipo de preconceito veemente, assim, militando, seja no tribunal do júri, ou seja no fórum, em algum lugar que você ficou indignado, assim? Vamos ao caso clássico. Em todo lugar que eu vou, a Ana fala, conta aquele caso. Eu faço criminal, então eu estava no Fórum da Infância e Juventude lá no Brás, fui fazer uma audiência, estava de advogado, eu estava fantasiada de advogada, né, normal. Fantasiada de advogado. E minha audiência ia atrasar muito, o que eu fiz? Fui esperar na sala da ordem. Quando eu entrei na sala da OAB, não tinha ninguém lá, o funcionário estava lá para a gente apresentar a carteira, eu entrei, coloquei minhas coisas na mesa e tudo bem, fui lá tomar água. Quando eu fui tomar água, eu estava de costas, o funcionário chegou, bateu a mão no meu ombro e falou assim, olha senhora, mãe de infrator não pode entrar aqui na sala da OAB. Bom, vim com te resumo o seguinte, no final da história, que eu fui parar a minha audiência era com o corregedor, porque era na quarta. Quando eu entrei na sala, ele já falou assim, fala o que a senhora quer, que a gente vai se retratar. Então foi assim, foi para a segurança. Eu sei que aquele fórum parou aquele dia, porque de qualquer forma, não porque eu estava lá, eu podia ser uma mãe de infrator, você concorda? Mas isso não é forma de se julgar uma pessoa abordar, né? E de se abordar, porque normalmente, eu brinquei esses dias com o Eduardo, nosso colega do Beni, criminoso tem cor? Eu fiz ele responder uma pergunta, se tem um menino, porque meu filho é branco e loirinho, se o menino que nem meu filho chega lá, loirinho, branco, com um moletom na cabeça, e tem outro negro, de cabelo raspado, com o mesmo moletom, e está se dirigindo a você, está no seu carro, de quem você vai ficar com medo? Isso é a realidade hoje. Então, aquele funcionário não tinha que se dirigir a mim daquela forma. Eu te falo, senhora, pode me apresentar a sua carteira? Acabou a conversa. Essa área é restrita para advogado. A senhora é advogada? Me apresenta a sua carteira. Aí ele estaria fazendo um trabalho. E aí eu já seria velado, mas eu entenderia, e eu teria que mostrar minha carteira para ele mesmo, eu não estou cumprindo a função dele naquele horário. Então isso me marcou muito, e eu disse que desde aquele dia nunca mais eu ia passar aquilo em nenhum lugar. E eu não deixo isso acontecer. Mas isso acontece muito, aquela advogada do Rio de Janeiro que foi tida como barraqueira, porque o juiz a enfrentou por ela ser negra. E... Às vezes a gente acha que isso só acontece com o artista. Não, né? isso acontece com a gente, isso acontece com o artista, que o artista, hoje, por causa dessas adoções de meninos negros, por pessoas brancas e tudo mais, isso está vindo à tona. Mas isso acontece no judiciário todos os dias e muito perto da gente. Isso é para vocês verem um pouquinho mais, conhecerem um pouquinho mais, né, dessa pessoa maravilhosa, que é a doutora Cláudia Regina, que aceitou o nosso convite para vir aqui fazer menção, bate-papo no Conta pro Crispim sobre um tema polêmico que a gente já levou, já trouxe, já foi embora. E agora um pouquinho sobre a sua personalidade, sobre a sua maneira de ser, sobre o seu trabalho, sobre a sua militância no direito, principalmente na área criminal na cidade de Guarulhos. Bom, estamos caminhando para o final. Topa fazer aquele ping-pong então? Muito bem, e vamos trazer a Absoluta aqui, que ela falou que ela não queria aparecer, mas nós vamos trazer a Absoluta aqui, porque eu sei que ela faz o maior sucesso no Instagram. Hein? Eu sei que você não pode, nem é o objetivo aqui deixar isso claro também, para que não haja nenhum problema de ordem ética, exatamente. Sabemos que a doutora não pode fazer propaganda, não está aqui fazendo propaganda, pelo contrário, está trazendo entendimento, conhecimento, está trazendo um pouco mais
sobre essa área tão bonita do direito e tão difícil de atuar, não que as outras não sejam, no sentido de informar você, meu amigo, minha amiga, e não de vender produto algum, tá certo? Bom, vamos então, vamos lá, ao ping-pong com a doutora Cláudia Regina, né? Um lugar. Israel. Deus. A razão da minha vida, tudo. Filho. Meu outro tudo. Amor. Necessário. Agora sou eu que tive um lapso de memória agora aqui. Quase que eu me emociono, poxa. Uma superação. A morte do meu marido. E morte? Não é o fim. Um pensamento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. E um livro? Hoje eu vou falar um livro que está mexendo comigo, que é O Jardim. O Jardim. Por falar em livro, não posso deixar de fazer uma referência para vocês aqui, num livro que eu estou lendo agora, que eu comprei essa semana, do Adam Grant, Dar e Receber. Está aqui, ó, um baita livro que vai falar sobre os perfis das pessoas doadoras e também das pessoas tomadoras, né? Uma abordagem revolucionária sobre o sucesso, generosidade e influência. Está aqui, ó. Dar e Receber é a dica de livro de hoje, fora esse aqui que a doutora falou, O Jardim. Então procure aí nas melhores livrarias para você também se conectar com a cultura. A forma mais barata, mais rápida, a melhor maneira de você se conectar com a cultura é através da literatura. Doutora, parabéns. Obrigado pela sua contribuição aqui hoje. 40 minutos, deixa eu ver aqui, 42 minutos já passaram e foi muito bom ter você aqui, foi esclarecedor, traz essa paixão que eu vi nos teus olhos aqui, o brilho nos olhos que a gente fala a respeito do teu projeto, a respeito dos teus sonhos como advogada, e eu sei que você vai chegar lá, porque se eu posso sonhar, eu posso realizar. Sim. É ou não é? Gratidão pela tua presença aqui conosco. Espero vê-la numa outra oportunidade aqui, trazendo um outro tema para nós. Essa caneca da IME Coaching é um presente aqui, uma recordação. Está aqui a sua caixinha. Amém, muito obrigada. Está aqui para você de presente. Os meus outros convidados, que me perdoem, mas os que vieram aqui semanas atrás vão receber também, tá certo? E aí você, meu amigo, minha amiga, gostou do tema de hoje? Se você curtiu, dá aquele joinha aí nesse vídeo, poxa vida, ajuda a gente aí a propagar o conteúdo da doutora, ajuda a propagar informação relevante aqui nas redes sociais, porque a gente está cansado de ver tanta porcaria sendo veiculada aí, é ou não é? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, Lincoln Crispim lá no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, vê que tem muitos assuntos, temas variados que a gente está levando lá, estamos começando aí, mas precisamos também da sua contribuição, tá certo? E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, além do Facebook, temos também o Instagram, @CrispimLincoln, e você vai ter aí um conteúdo todos os dias que eu tenho colocado lá. E o da doutora? Vou chamar Absoluta. Chama a Absoluta pra cá então. A Absoluta vai falar nosso Instagram, essa é a Absoluta, Ana Carolina, minha assistente, fala nosso Instagram. Fala, Carol. O nosso Instagram é @meajudaí-doutora. Segue lá e compartilha. Me ajuda aí, doutora, olha aí. Bom, gente, é isso por hoje. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de falar com vocês aqui ao vivo pelo Facebook. E se você ficou 1 minuto, 10 minutos, se você ficou a live toda, eu quero realmente agradecer a oportunidade de falar para você, tá certo? E lembre-se, se você tiver conhecimento ou se você estiver vivendo uma situação de crime sexual contra a criança ou adolescente, diz que sim. Procure ajuda, procure os especialistas e com certeza você vai ser acolhido. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Gente. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem em mais uma live para vocês aqui no Face. Tchau, tchau, galera. Obrigada. Muito bom, né? Muito bom. Gostei muito. Parabéns de novo. E obrigado pela oportunidade que você tem.
eu compartilhei, mas quem não é seu amigo não consegue ver.